Observe que esse dispositivo, ele muitas vezes é flexibilizado, tá? É porque o Estatuto da Criança, ele busca tornar um pouco rígida o procedimento, para que isso não vire uma... Você acabe violando tanto a fila do cadastro, né, que ele é construído com um objetivo, né, quanto ao inciso terceiro, que faz menção aqui, é oriundo o pedido de quem detém a tutela ou a guarda de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação. Pronto. Esse estágio de convivência, existem já a flexibilização dada pela própria lei, mas eu já adianto a vocês, a jurisprudência também flexibiliza. Flexibiliza esse estágio de convivência quando fica muito claro e evidente o vínculo de afetividade existente, ou uma situação de risco, por exemplo. Eu já vivenciei os dois casos. Tanto um vínculo pré-existente, que vocês têm que ter muito cuidado se esse vínculo pré-existente ele não foi construído de uma forma fraudulenta, tá? E para evitar exatamente a fila, né, do cadastro, e se o interesse da criança ou do adolescente está sendo resguardado nessa situação em concreto. Então, assim, o norte é esse. A primazia do interesse da criança e do adolescente está respeitado? Tá. A situação concreta que você está vivenciando, ela é excepcional? É. Então, a tendência de um posicionamento jurisprudencial é de flexibilizar nesse sentido. É de tornar menos rígida as amarras. Isso seja a exigência do próprio estágio de convivência, seja o prazo que é exigido para o estágio de convivência. Enfim, o que eu observo, isso é uma opinião bem pessoal, é que o Superior Tribunal de Justiça, notadamente, ele leva em consideração as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, diante da realidade do caso concreto, ele move as peças, de um lado ou do outro, flexibilizando ou não flexibilizando tanto, se o interesse da criança ou do adolescente, neste caso concreto, ele está sendo salvaguardado. Ok? Até para uma adoção de estrangeiro, que é vi 2 ou 3 vezes só, confesso a vocês, no exercício da atividade funcional. E a adoção por estrangeiro é a exceção da exceção, né? Porque, primeiro, você tem que permitir o esgotamento do cadastro estadual, depois o cadastro nacional, e além do cadastro que é realizado na própria comarca. A adoção internacional tem que ser preferencialmente, isso está na própria Estatuto da Criança e do Adolescente, para brasileiro, e, no último caso, desde que o país signatário ele obedeça os ditames da Convenção de Haia, para um estrangeiro. Mas até nessa situação, claro que você não pode, porque por um imperativo proibitivo da própria Estatuto da Criança e do Adolescente, você não pode permitir que a criança saia do território nacional. Mas até etapas dessa adoção internacional, que é bem mais longo, bem mais amarrado, digamos assim, eu já vi ser flexibilizado com o objetivo de melhor salvaguardar o interesse da criança e do adolescente, que no caso eram 3 irmãos. Porque geralmente, infelizmente, o que nós observamos muito, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente direcionar em determinado sentido, é o seguinte: se busca sempre que a adoção de irmãos seja realizada em conjunto. Mas a realidade nacional não é essa. Mas a realidade internacional é essa. Muitas vezes se faz em conjunto, em bloco. Então, até para melhor salvaguardar o interesse dos irmãos, nesse caso específico que eu estou mencionando a vocês, algumas etapas do processo da adoção internacional foram flexibilizadas em termos de prazo. Então, observem mais uma vez que você não tornando a exceção em regra, e você, no caso concreto, protegendo o interesse da criança e do adolescente, a tendência da jurisprudência é flexibilizar. Entendeu, pessoal?